Oi pessoal, bem, hoje eu tô trazendo mais uma regravação para vocês. Quem me acompanha aqui no canal sabe que de vez em quando eu trago uma regravação de uma peça que já tem no canal. O intuito de dar mais qualidade a uma peça que foi bastante assistida, mas que o vídeo deixou a desejar. E a peça de hoje é para o inverno. Eu trouxe a Boina Patricinha, que foi uma peça de 2014, uma videoaula de 2014 aqui no canal. Estou trazendo ela em uma nova regravação, com o áudio melhor, com o vídeo melhor, enfim. Vamos conhecer os materiais que nós iremos utilizar para essa boina. Para essa regravação eu vou utilizar o mesmo fio que eu utilizei no primeiro vídeo, que foi a lã molê da Círculo. Aqui eu estou usando o novelo de 40 gramas e eu vou precisar apenas de 3 novelos, tá? Lembrando que existe novelo de 100 gramas da lã molê no mercado, ok? Então, se você quiser, você também pode optar por comprar a lã molê de 100 e uma de 40. Caso contrário, você também pode comprar 3 de 40, que é o que eu irei utilizar aqui. A pequena mudança que a gente vai fazer nesse trabalho está também na agulha. O primeiro vídeo eu usei uma agulha de 2 milímetros, dessa vez eu vou usar a agulha de 2,5 milímetros, ok, pessoal? Então vamos lá, vamos começar. Eu vou iniciar o trabalho fazendo a primeira argolinha, olhem só, um pouco mais alongada do que o normal. Por quê? O nosso trabalho, pessoal, ele é circular. E eu quero que essa argolinha mais alongada seja o núcleo do trabalho, ok? Todos os pontos que a gente vai fazer agora nessa primeira carreira serão presas nela, nessa argolinha. Vou fazer aqui 3 correntes para subir. 1, 2, 3. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto e é o primeiro ponto alto de 18 que nós precisamos. Ou seja, se nós acabamos de fazer um ponto alto, nós vamos fazer mais 17. Vou aproveitar para esconder esse fiozinho aqui, ok? Vamos lá, vamos fazer isso aqui até a gente ter um total de 18 pontos altos, contando com as 3 correntes, por volta da argolinha, por volta do nosso núcleo. 18. Pronto. Fizemos os 18 pontos altos, vamos fechar em círculo com um ponto baixíssimo na terceira corrente, contando de baixo para cima, daquelas 3 que a gente fez, que representam o primeiro ponto alto. Nós vamos trabalhar essa próxima carreira com um ponto pipoca. Eu vou fazer o primeiro ponto pipoca bem devagar, para você que não conhece entender, ok? Vamos fazer aqui 3 correntes para subir. Essas 3 correntes, elas equivalem a um ponto alto, e vamos fazer no mesmo ponto mais 4 pontos altos, tá? Para totalizar 5 pontos altos. 3, 4, 5. Vou tirar a agulha do último ponto, vou colocar a agulha na terceira corrente, contando de baixo para cima, de frente para trás. E vou buscar a argola que eu deixei. Vou puxar essa argola por esse ponto que eu coloquei a agulha e vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vou para o ponto seguinte, olhem só, vou para o ponto seguinte e vou fazer nesse ponto mais um ponto pipoca, da mesma forma que eu fiz o primeiro, tá? Vou fazer aqui 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, vou tirar a agulha do último ponto, vou vir para o primeiro ponto, colocando a agulha de frente para trás e vou puxar a argola que eu deixei. Aqui eu fiz um par de pontos pipocas. Agora, saindo desse par de pontos pipocas, eu vou fazer apenas 2 correntes de separação. 1, 2. Vou para o ponto alto livre da base, eu vou usar todos os pontos, viu, pessoal? Vou para o ponto alto livre da base e vou fazer apenas um ponto alto. Novamente, eu vou fazer 2 correntes de separação. Vou para o próximo ponto e vou recomeçar o par de pontos pipocas. Vou fazer o primeiro ponto pipoca nesse ponto, com 5 pontos altos. 1, 2, 3. Lembrando que esses pontos pipocas estão um em cada ponto, tá? Eles não estão no mesmo ponto. 4, 5, vou tirar do último ponto alto, vou vir para o primeiro e vou buscar a argola que eu deixei. De um ponto pipoca para o outro, eu faço 3 correntes de separação. 1, 2, 3. Vou para o próximo ponto e vou fazer mais um ponto pipoca. 1, 2, 3.
3, 4, 5. Vou tirar a agulha do último ponto, vou vir no primeiro e vou buscar a alcinha. Vou fazer agora duas correntes. Observe que eu estou saindo do par de pontos pipocas, vou fazer duas correntes, vou para o próximo ponto, vou fazer apenas um ponto alto. Vou fazer duas correntes, vou para o próximo ponto e vou iniciar novamente os pontos pipocas. E vou fazer isso aqui por toda a volta. Vamos lá. Pronto, pessoal, já fiz aqui os pares de pontos pipocas. São 6 pares de pontos pipocas ao todo. Aqui ainda está faltando um ponto da base para ser usado. Vou fazer aqui duas correntes e vou fazer um ponto alto nesse ponto, que é o ponto alto que divide um par de outro. Vou fazer mais duas correntes e vou fechar essa carreira bem na separação, na primeira separação do primeiro par de pontos pipocas, ok? Fazendo assim um ponto baixíssimo. Vou voltar a fazer os pontos pipocas, só que dessa vez os pares de pontos pipocas ficarão dentro dessas separações, ok? Das separações de 3 correntes. Vamos fazer aqui 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto, e vamos fazer os 5 pontos altos que a gente precisa para construir o primeiro ponto pipoca. Já estou aqui no quarto. Vou fazer aqui o quinto, vou tirar a agulha do quinto, vou vir aqui para o primeiro, que são as 3 correntes. Na terceira corrente, contando de baixo para cima, eu entro com a agulha de frente para trás e busco a argola que eu deixei. Vou fazer agora 3 correntes, porque de um ponto pipoca para outro são 3 correntes. E nesse mesmo espaço, eu faço mais um ponto pipoca. 2, 3... 4, 5, vou deixar a argola e vou buscar aqui a partir do primeiro ponto. Agora eu faço duas correntes, porque eu estou saindo do par de ponto pipoca, e aqui eu tenho aquele ponto que eu fiz individual, o ponto alto que eu fiz individual. É nesse lugar que nós iremos fazer os aumentos por toda a carreira, tá? Por toda a carreira, e nas outras carreiras é sempre sobre esse ponto que nós iremos fazer aumento. Quanto nós vamos aumentar? Nós vamos aumentar 2 pontos toda vez que a gente chegar nessa área aqui. Como a gente tem apenas um ponto da base, nós vamos fazer 3 pontos. 1 mais 2 é igual a 3. Então, nós vamos fazer 3 pontos no mesmo lugar. 2, 3. Então, onde antes a gente tinha um ponto individual, agora a gente tem 3 pontos juntos, ok? Vou fazer duas correntes e vou repetir o par de pontos pipocas aqui. E vou fazer isso por toda a volta, pessoal. Faço o ponto pipoca dentro da separação e sobre o ponto individual eu faço 3 pontos altos, ok? Vamos lá. Pronto, estou terminando a segunda carreira. Fiz aqui os 3 pontos altos sobre o ponto alto individual, vou fazer duas correntes e vou fechar dentro da separação do primeiro par de pontos pipocas. Aqui, novamente, eu vou fazer outro par de ponto pipoca dentro dele, ok? Vamos terminar esse par de ponto pipoca aqui, lembrando, separados por 3 correntes. Pronto, olhem só, finalizando aqui o ponto pipoca, vou fazer duas correntes. E agora, pessoal, eu tenho aqueles 3 pontos altos, que como eu falei anteriormente, é nesses pontos, é nessa área aqui, nessa região da peça que nós iremos fazer o aumento. Nós já fizemos o aumento anteriormente, passamos de um ponto para 3 e nós vamos continuar aumentando 2 pontos em cada carreira nessa região, ok? E como nós vamos fazer isso? No primeiro ponto desses 3, nós vamos fazer 2 pontos altos. No ponto do meio, a gente continua fazendo apenas um. E no último ponto, a gente repete o par de pontos altos. De 3 pontos, a gente passou para 5. Como eu disse, sempre aumentando 2 pontos, de 3 para 5. Vamos fazer duas correntes, vamos vir para dentro da separação do ponto pipoca e vamos fazer mais um par de ponto pipoca. Nós vamos fazer isso por toda a volta, o aumento simples. Eu creio que não precisa de muita explicação, porque está muito óbvio como é que o trabalho vai seguir. E na próxima carreira, novamente, nós vamos fazer aumento dessa mesma forma. 2 pontos no primeiro ponto, 2 pontos no último ponto, e nos demais pontos, a gente faz um ponto alto sobre cada um, ok?
Vamos fazer isso até a gente ter um total de 13 pontos aqui, tá? Na nossa próxima carreira, nós vamos ficar com 7, depois 9, depois 11 e depois 13. Quando a gente chegar na carreira em que aqui vai ter 13 pontos, a gente volta, ok? Pronto, pessoal, olhem só como está o nosso trabalho. Aqui, como eu disse agora, nessa última carreira da nossa separação, a gente veio fazendo 2 aumentos, um no começo e um no final. E aqui a gente tem 13 pontos altos. 13 pontos altos entre um par de pontos pipocas e outro, ok? Foi um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Nós temos aqui o total, contando desde a primeira carreirinha com 18 pontos altos, 8 carreiras. O que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer agora é repetir essa última carreira que a gente fez por mais 4 vezes. Ou seja, vamos fazer o par de pontos pipocas e vamos repetir ponto alto sobre ponto alto, dessa vez sem aumento. Então, vamos continuar com 13 pontos altos. Eu quero 5 carreiras com 13 pontos altos na separação. Essa aqui já é a primeira. Nós vamos fazer mais 4 carreiras de 13 pontos altos, colocando ponto sobre ponto, sem separação nenhuma, tá? Isso vai fazer com que a peça comece a fechar. Ok, pessoal? Pronto, pessoal, olhem só como está a nossa peça. Como eu disse, nós fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5 carreiras com 13 pontos altos na separação, ok? Essa carreira aqui foi a última carreira que a gente fez aumentos. Agora nós vamos fazer a faixa com pontos baixos da seguinte forma. Vou fechar essa última carreirinha fazendo um ponto baixíssimo na separação. Olha só. Vou fazer agora uma correntinha para subir. Vou fazer dentro dessa separação 2 pontos baixos. Essa separação é a separação de 3 correntes, aquela que fica entre um ponto pipoca e outro do mesmo par. Estou fazendo 2 pontos baixos. Vou pular por cima desse ponto pipoca, não vou fazer ponto nenhum sobre ele. Vou vir direto para essa separação de 2 correntes, que é aquela que está saindo do par de pontos pipocas, e nela eu vou fazer um ponto baixo. Aqui eu tenho os 13 pontos altos da separação, os 13 pontos altos que separam um par de ponto pipoca e outro. Nele eu vou fazer um ponto baixo para cada um dos pontos altos, ok? Então, se nós temos 13 pontos altos, nós vamos ter 13 pontos baixos. E é assim que a gente vai trabalhar por toda a volta, fazendo ponto baixo sobre esses grupos de 13 pontos altos. E quando a gente chegar na separação de 2 correntes, a gente faz um único ponto baixo. Olhem só, 2 correntes, um ponto baixo. Aí a gente passa para aquela separação de 3 correntes. Nessa separação a gente faz 2 pontos baixos. Aqui novamente a gente tem uma separação de 2 correntes, a gente faz um único ponto baixo. Novamente o grupo de 13 pontos altos, vamos fazer um ponto baixo para cada um desses 13 pontos altos. Vamos fazer isso aqui por toda a volta. Quando nós encerrarmos essa carreira, nós vamos subir com uma corrente e vamos fazer novamente ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou dar uma avançada no nosso trabalho, ok? E volto já para mostrar para vocês como está o nosso trabalho mais adiantado. Mostrar para vocês como está a peça mais trabalhada, ok? E dizer para vocês o que foi que eu fiz. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como está ficando a nossa boina. Aqui, pessoal, na nossa faixa, eu fiz 6 carreiras de pontos baixos, ok? Ao todo, nós temos 6 carreiras de pontos baixos. Eu coloquei ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Não fiz nenhum aumento e nenhuma diminuição. Ponto baixo sobre ponto baixo. Mas antes da gente dar continuidade, eu quero explicar uma coisa para vocês. A pressão da boina na cabeça é algo que se torna muito pessoal, pois tem pessoas que gostam dela mais apertada, outras gostam mais folgadas, enfim. Então, o que eu sugiro para vocês? Faça a primeira carreira da maneira que eu expliquei, distribua os pontos da maneira que eu expliquei. Depois você vai fazer a segunda carreira colocando ponto baixo sobre ponto baixo. A terceira carreira você faz a mesma coisa, ponto baixo sobre ponto baixo. A partir daí você começa a testar a boina na sua cabeça. Se você achar que tá bom a pressão, tudo bem, então você faz as outras 3 carreiras colocando ponto baixo sobre ponto baixo. Mas se você achar que está
folgada, aí você usa as próximas 3 carreiras para diminuir, diminuindo alguns pontinhos na 4ª carreira, testa. Ainda tá folgada? Diminui mais alguns pontinhos na 5ª, testa. Ainda tá folgada? Diminui na 6ª, testa. Eu creio que você não vai precisar diminuir tanto, tá? Apertada, eu creio que do jeito que está aqui, a minha não está. Pode ser que você ache folgada, mas isso é uma questão de gosto, tá? A meu ver, pro meu gosto, do jeito que está aqui, está bom. Agora, não adianta você fazer a primeira carreira só e testar, porque ela ainda não vai te dar a real pressão que a peça vai ficar, tá? Por isso é que eu digo, faça as 3 primeiras carreiras e testa. Lógico que você pode ir testando, mas você só vai ter uma noção real de como vai ficar a pressão da peça depois de umas 3 carreiras, tá? Então, vamos dar continuidade? Agora nós vamos fazer a aba. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a aba usando meios pontos altos. Meio ponto alto é aquele pontinho que é mais alto do que o ponto baixo, mas é mais baixo do que o ponto alto. Vou fazer 2 correntes que equivalem ao meio ponto alto, e junto a esse mesmo ponto eu vou fazer outro meio ponto alto, ok? Eu tenho aqui um par de meios pontos altos juntos. Agora eu vou fazer um meio ponto alto para cada ponto baixo, e eu vou fazer isso por 48 vezes, ok? Ou seja, eu vou fazer 48 meio pontos altos individuais. Quando eu digo individual, eu quero dizer um em cada ponto. Vamos lá. 1, 2, 3, 48 pontos. Olhem só, 48 pontos. Vou vir aqui para o próximo ponto e vou fazer 2 meios pontos altos juntos. 1, 2. Foram 2 meios pontos altos no mesmo lugar. Assim como eu comecei com um par de pontos altos no mesmo lugar, eu estou encerrando com um par de meios pontos altos no mesmo lugar, ok? Vou fazer mais 2 correntes para subir. E eu vou repetir, eu fiz 3, né? É apenas 2. E eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz embaixo. O que eu fiz embaixo? Eu comecei colocando 2 meios pontos altos juntos. Aqui eu já fiz 2 correntes que equivalem ao meio ponto alto. Vou vir no mesmo ponto e vou fazer o meio ponto alto. E agora eu vou fazer meio ponto alto sobre meio ponto alto até o penúltimo ponto da aba. Ok? Olhem só, colocando meio ponto alto sobre o meio ponto alto da base. Comecei essa segunda carreira fazendo o par de meios pontos altos juntos, e agora eu estou colocando meio ponto alto sobre meio ponto alto até o penúltimo ponto. Por que até o penúltimo ponto? Porque no último ponto eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior. Vou encerrar com um par de meios pontos altos. E eu vou fazer isso por todas as próximas carreiras. Eu vou sempre começar fazendo um par de meio ponto alto, aí eu faço meio ponto alto sobre meio ponto alto até eu chegar no penúltimo ponto. E no último ponto eu faço mais um par de meio ponto alto. Eu preciso disso por 9 carreiras. Nós já fizemos uma, nós agora estamos fazendo a segunda. Depois dessa nós vamos fazer mais 7 carreiras dessa forma, até a gente ter 9 carreiras de meio pontos altos. Ok, pessoal? Então, vamos lá? É simples assim. Vamos lá, vamos dar uma avançada no trabalho. Pronto, meninas, olhem só como está o nosso trabalho. Agora, antes da gente passar para a última etapa, que é de aplicar os botões, nós vamos fazer um pequeno acabamento, um acabamento simples aqui em ponto baixo por toda a volta do trabalho, ok? Nós vamos passar aqui por todos os pontos baixos que tem aqui, vamos subir na viseira e vamos passar também pelos pontos, os meios pontos altos, ok? Até a gente encontrar onde nós começamos. Eu arrematei o fio, mas é opcional, se você não quiser arrematar não tem problema. Eu arrematei o fio porque eu gosto de começar daqui de trás, para que a emenda não fique na frente. Mas isso depende muito do seu acabamento. Se você tiver um bom acabamento, você nem precisa se preocupar com isso. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo para cada ponto. Como eu disse, vou fazer a volta em toda a peça com pontos baixos. Ok? Quando eu chegar aqui de novo, eu arremato o nosso fio e a gente volta para a última etapa do nosso trabalho. Vamos lá, pessoal, isso aqui é simples de fazer. Pronto, pessoal, já fiz o acabamento em ponto baixo por toda a boina. Agora eu vou mostrar para vocês
o local onde vocês irão aplicar o botão. Eu não vou mostrar a aplicação do botão porque é uma coisa muito simples de fazer e algumas pessoas elas têm uma maneira diferente de colocar o botão, então fiquem à vontade, tá? Eu vou mostrar apenas como colocar. Eu quero que vocês observem, vou deixar aqui a boina pra cima, que o fato da gente ter feito a viseira com aumentos nos dois cantos, ela acabou ficando com uma ponta, olhem só, meio que na diagonal, apontando pra trás, certo? Certo. Dos dois lados ela ficou assim. Vou deixar aqui, tô colocando aqui certinho, olhem só. O que eu vou fazer? Se eu levantar essa viseira todinha, certinho, pra ficar certinho, essa ponta vai ficar bem pra trás, olhem só, eu vou fazer isso. A ponta continua pra trás, como você pode ver. Só que eu não quero que ela fique pra trás, porque se eu prender dessa forma, aqui na frente vai ficar da forma que está vendo aqui. Eu quero que essa parte da frente caia, para poder formar a viseira. Então, para isso, o que eu vou fazer? Essa linha aqui que vocês estão vendo, meio que na diagonal, ela precisa ficar reta, ela precisa ficar na vertical. Então, eu vou colocar ela bem pra frente, até que ela fique uma linha na vertical, ok? Olhem só. Eu não preciso levantar muito também, tá, pessoal? Quando ela tiver uma linha na vertical, eu vou botar assim, olhem só. Eu estou pegando aqui a viseira e eu tô colocando ela certinho na primeira carreira de ponto alto que tá aqui na minha direção. Na primeira carreira, logo depois da faixa de pontos baixos. Eu estou colocando a ponta dela aqui, ó, olhem só. De forma vertical, tá reta. Aí aqui eu vou colocar o botão. Eu escolhi esse botão aqui, eu não tenho um botão específico, você pode colocar qual que você quiser. Eu escolhi o botão aqui e vou prender nesse local, dessa forma. Aí do outro lado eu faço a mesma coisa. A linha que está na diagonal, quase diagonal, eu vou colocar ela na horizontal, deixando aqui a pontinha da viseira bem próximo aqui do limite da última carreira de pontos altos. E nesse local eu vou colocar o botão, ok? O fato de eu puxar as duas pontas mais pra frente faz com que a parte da frente caia e forme a viseira. Então, pessoal, eu vou prender aqui dos dois lados e vou mostrar pra vocês a peça já finalizada. Vamos lá. Pronto, pessoal, assim tá a nossa peça depois que a gente aplicou os botões. E é isso aí. Aqui a gente encerra a nossa videoaula de hoje. Siga a Bia Ferreira nas redes sociais. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.